Olá, tudo bem com você? Espero que sim, que Deus abençoe a sua vida. A pergunta desse vídeo é: a salvação vem dos judeus? Bom, para respondermos e entendermos a resposta essa questão, precisamos entender duas coisas principais aqui. É o significado de judeu, da palavra judeu, e o que significa vem dos judeus. Talvez você pense, poxa, mas o significado da palavra judeus é tão simples. Mas e você? O que que significa para você judeu? Quando se fala em judeu, o que que vem à sua mente? Qual o significado? O significado principal que temos no mundo de hoje para judeu é um religioso, uma religião, né? Mas na época de Jesus, porque foi Jesus que falou isso, que a salvação vem dos judeus. Quando Jesus falou isso, tinha um outro significado. Eu vou ler aqui o texto, é João 4, versículo 22. Diz assim: a vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ora, o que significava os judeus naquela época? Lembrando que aqui Israel havia se dividido e as tribos do norte, as 10 tribos do norte, continuaram sendo chamadas de Israel, e as tribos do sul, as duas do sul de Judá, principalmente por causa da tribo de Judá, né? Especialmente pela tribo de Judá. E Jesus era descendente dessa tribo. Você lê lá, por exemplo, em Mateus 1, a genealogia de Jesus. E tá, Judá. Então, Jesus aqui estava se referindo àquela época, judeu, os judeus significava uma etnia, uma descendência, uma nação, um povo. Então, Jesus, como dessa descendência genealógica dos judeus, porque aqui Jesus é a salvação. Então, Jesus, como sendo a salvação, vinha desse povo, dessa genealogia, dessa etnia. Então, se você ler também o contexto aqui, você vai ver que a interação de Jesus com a mulher samaritana, porque os samaritanos não se davam, né, com os judeus. Então, ali tinha uma divisão de nacionalidade, de descendência, né? Então, aprofundando um pouco mais, começa a história com Abraão, que saiu da sua família, do seu lugar, e saiu andando, meio sem rumo, como um nômade, né? E aí surgiu a nação dos hebreus, e depois eles vagueavam no deserto. Aí, com o reinado de Davi, se estabeleceu uma nação, já não era um povo andante por aí. Então, já não era, apesar de ser chamado de hebreus, mas já não eram os nômades. Eles eram a nação de Israel. Aí depois a nação se dividiu, como eu já falei. Então, naquela época, ser judeu era uma descendência, uma genealogia, uma etnia. E a partir de Jesus, depois de Jesus, discípulos, Paulo, começou-se então a se dar um novo significado para judeu, porque os que não acreditaram em Jesus, na sua crença, eles eram então chamados de judeus, tá? E aí temos 2000 anos que se desenvolveu um novo significado para esse termo judeu, onde para nós hoje não é, o significado primário não é uma nação, não é uma etnia, não é uma genealogia, mas sim uma religião, um termo que se distingue uma pessoa religiosa. Mas o que Jesus quis dizer aqui é que ele, que era a salvação, descendia, vinha da descendência da genealogia judaica. Ele vinha da tribo de Judá. Então é isso. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.